Meus amigos, estou aqui ao lado do meu amigo Beni Bichuschi. Você tá bom, Beni? Quanto Prazer, tempo, Revendo, rapaz? Uma alegria te encontrar. Beni Bichuschi, da família Bichuschi, tradicional de Bauru. Tudo bem? Tudo bem, muito contente de estar aqui na cidade. Já fazia um certo tempo que eu não vinha para cá. Uma alegria te rever a Léia. Eu quero agradecer muito você ter vindo de São Paulo para cá só para dar essa entrevista para a gente. Um dia perder isso. E essa homenagem, seu Jaime Bichuschi e dona Julieta Bichuschi, os pais do Beni Bichuschi, o que eles fizeram por Bauru? Tive a honra, né, de ter duas pessoas maravilhosas, né, na minha vida, que me deram boas direções, que me deram boa estrutura. Mas tudo começou com a vinda do seu avô fugindo da guerra para o Brasil. Conta isso. Isso foi. Ele veio numa cidadezinha chamada Iadenitz, onde nasceu meu pai também, né? Bielorrússia e Romênia, né? A cidadezinha pertencia à Romênia. Ele saiu de lá, ele veio para o Brasil. Porque era muito difícil, não havia dinheiro, não tinha como todo mundo fazer os mesmos trajetos. Ele veio para o Brasil e a minha avó, Lina, a esposa dele, e meu pai, com os irmãos, com o irmão e as irmãs, foram para os Estados Unidos, foram para Boston, porque eles tinham família lá. Todo mundo fugindo da guerra. Todo mundo fugindo da guerra. Aliás, eles conseguiram chegar em Boston, porque uma irmã da minha avó tinha um filho, esse filho se deu muito bem vendendo peles. Que tinham dinheiro, não tinham doença nenhuma. Isso era uma coisa assim, né? Isso era uma coisa básica. Quem tinha dinheiro entrava. Não, você tá bom, não tem problema nenhum. Você tá aí com uma... Não tem nada, vai embora. Quem não tinha, não, você tem piolhos. Se esfregar com criolina. Seu pai foi com a sua mãe para Boston? Não, com a minha avó. Com a sua mãe, com a sua avó, para Boston. Sendo que o marido veio para cá. Ele veio para o Brasil. Ele veio tentar a chance aqui porque lá aí vamos lá, porque móveis, né? Você fala móveis Bichuschi, uma das atividades que eles tiveram aqui era a parte de móveis. É porque meu avô aprendeu profissão, aprendeu a conhecer madeira, tudo lá na Rússia. Aí ele chegou aqui, ele começou a vida aí como mascate, né? Andando pelas ruas, vendendo coisas. Aí depois ele comprou ali na quadra 1 da Batista, que era um brejo, né? Havia já uma grande colônia judaica aqui na cidade. E aos poucos foi indo e lá juntou o dinheiro para comprar esse terreninho. Aí ele começou, aos poucos, ali mesmo a funcionar a fábrica. Ele fez a fábrica de móveis pequena, uma fabriqueta, né? E vendia móveis ali na frente. Pelo menos ele tinha um espaço para fazer isso. Tinha um espaço, já era uma coisa. E meu pai veio com 14 anos para cá, sem saber falar português, sem saber... Não, ele falava inglês, ele falava o romeno. Mas ele já começou a trabalhar com o meu avô de imediato. Aí ele comprou um terreno ali na Araújo Leite, na quadra 8. Você descia na Marcondes Salgado e virava Nações Unidas, que era outro brejo, que você tinha ali o Rio Bauru. Exatamente. Né? Eu não lembro dessa época, eu não tinha nascido. Esse casarão que a gente está vendo aí já era a fábrica. Sim. Então o que eles fizeram? Eles fizeram... era madeireira, por quê? Porque eles compravam as toras de madeira, né? Lá mesmo as toras eram cortadas. Beneficiadas, né? Exato. Mas era só para uso e consumo da fábrica. Para fabricar móveis. Para fabricar móveis, né? Então, naquela época, por exemplo, saía aqueles móveis coloniais e
Antigamente era na mão. Um por um. Era um por um na mão. Empregava muita gente, né, Beni? Muita gente. Eram centenas de pessoas que trabalhavam lá. Centenas de pessoas, né? E isso foi fazendo com que seu pai fosse cada vez crescendo mais, não é? Sim, eles foram... Fazendo também outros investimentos, vamos dizer assim. Na direção ali da Araújo Leite, na quadra 8, eles tinham uma fábrica de colchões. Tanto que ali chamava indústria de móveis e fabricavam estofados também. Então era indústria de móveis e estofados Leão. O símbolo era Imel, a antiga Imel. Ou seja, ele comprou o terreno e foi fazendo aqui a fábrica, aqui a loja. O que eu me lembro desta fábrica, né, da foto, é que quando eu tive 7 anos de idade, quando eu fiz meus 7 anos de idade, ela pegou fogo. Então destruiu, tinha mais... Me lembro que meu pai comentou comigo, mais de 1000 colchões armazenados, vendidos já para entregar. Tinha muita coisa lá. Tudo. Então no terceiro dia, aquilo foi tudo embora. No terceiro dia, meu pai me levou lá. Eu fui lá ver, né? Quando eu vi já esses pavilhões de madeira, acho que eram 3 andares ou mais, eu não me lembro. Não tinha mais nada. Tava tudo no chão. Tava tudo no chão. É estranho, eu lembro até hoje o cheiro de enxofre, né? Eu lembro uma coisa amarela no chão pegando fogo. Várias coisas pegando fogo em 3 dias. Os bombeiros, o pessoal lá tava... Mas, imagina o tamanho, para pegar fogo 3 dias. Não, no terceiro dia ainda estava pegando fogo, né? E ele ficou assim... Teve que indenizar todos os funcionários. Ninguém se machucou, né? O incêndio começou assim, já foi uma grande coisa. Mas assim, naquela época, o funcionário, você registrava, mas ele levava as próprias ferramentas, né? Então o que aconteceu? Quando acabou o incêndio, aquelas coisas todas, cada uma lista de ferramentas. Precisava repor tudo aquilo. Precisava repor para eles. E meu pai ficou reduzir 70% da fortuna dele. Mas patrimônio foi embora. Deixa eu voltar no tempo agora para falar como foi que ele conheceu Dona Julieta Bichusky, sua mãe. Aí eles se encontraram aqui no Brasil. Como foi que eles se encontraram? Então, quando faleceu o meu avô, o pai dela, veio minha mãe e minha avó, Amália, vieram para Bauru, porque eles tinham um primo aqui, que esse primo estava relativamente bem de vida, e esse primo falou, vem para cá, precisa de algum lugar para vocês dormirem, a gente arruma. Minha mãe era nova, ela tinha seus 17 para 18 anos, né? Tinha uma loja de armarinhos, né? Que justamente essa loja era da irmã do meu pai e com o marido. Eles estavam procurando alguém para vendedores, né? Minha mãe foi lá se candidatar, na hora pegaram ela. E foi ali que se conheceram, né? A loja era da irmã do meu pai. Aí deve ter pintado uma paquera, entendeu? Sim, aí foi. Minha mãe falou assim, nossa, eu via o Jaime andando pela charrete em Bauru, de charrete em Bauru. Eu ficava pensando, mas de charrete? Que gosto! Ela falou assim, não, mas aquilo era algo assim. Bom, não consigo imaginar, mas tá bom. Seu pai conquistou, como é que foi a trama? Na realidade a coisa foi mútua, né? Porque o Leão, meu avô, ele era contra esse casamento. Seu avô era contra? Meu avô era contra, ele não queria de forma nenhuma. Porque meu pai tinha uma namorada, né? Uma paquera, uma pretendente, alguma coisa assim, em Santos. E ela também era de família judia e também tinha posse. E meu avô queria, porque queria que meu pai casasse com essa pessoa.
E meu pai ficou numa sinuca, né? Então Porque sua mãe você sabe. teve que conquistar o pai e o pai do pai. Não, na realidade ela não fez isso. Ela chegou e falou assim: bom, Jaime, é o seguinte, olha, ou você casa comigo, eu vou casar com o Júlio. Colocou ele na parede. Decida o que você quer fazer. Não, nós vamos casar. Eles casaram em Sorocaba, porque meu avô não foi no casamento, foi uma coisa assim, sabe? Ele até sabia, não foi escondido, ele até sabia. Mas não vou. Não foi. E aí como é que foi a convivência depois? Assim, ela foi meio que absurda. Por exemplo, se minha mãe estava no andar de baixo, meu avô ia para o andar de cima. Se ela subia, ele descia. Ficou assim alguns anos. Até ela conquistar Até a confiança dele. Ele morreu nos braços dela. Tá vendo? Né? Ele, assim, ninguém podia cuidar dele, ele não permitia que ninguém chegasse perto. Né? Havia recursos. Conquistou ou não conquistou? É. O seu pai meio que deixou a sua mãe cuidando da loja, cuidando dos negócios da loja, e ele continuou com a fábrica, fazendo a coisa funcionar e construir casa. Tem uma controvérsia, né? Porque é o seguinte, não sei se ele deixou ou se ela falou assim, olha, é o seguinte, sabe, eu que vou tomar conta disso aqui, tanto que ele chamava, ele brincava, a generala falou. Generala, tá vendo? A generala falou, mas ela nunca esqueceu que ela saiu daquela casinha de madeira. Mas o seu pai construiu uma série de residências. Chegou a ter o chamado na época, que não era o nome real, mas falavam Vila Bissuski. Assim, ele construiu um monte de residências e alugava residências e vendia. Mas não só ali, né? Não só ali. Não só ali. Ali ele tinha a intenção dele, mas ele comentou comigo, isso eu me lembro, eu ainda era pequeno. Ele queria fazer uma vila para funcionários. Vila Bichelli, que muita gente confundia e falava Vila Bischuski, talvez pela quantidade de casas, ou talvez por confundir Bichelli com Bischuski, eu não sei até hoje, mas eu acho que era porque tinha ali bastante casa, né? O que seu pai tinha fez, muito terreno. O que ele fez foi o que a Coab faz agora. Ele fez um núcleo residencial. Exato. Quando algum funcionário tinha algum problema financeiro, ou algum locatário, quando algum locatário não tinha condições de saldar as dívidas, eles também criavam grandes problemas. Não, ali era uma coisa engraçada. Por exemplo, lembro de uma pessoa lá que ela ficou 20 anos sem pagar aluguel. 20 anos? 20 anos. Não, esse foi um, né? Mas teve outro. Então, era assim, se meu pai percebia que a pessoa perdeu o emprego, que se a pessoa não estava bem, esse que ficou assim, com 20 anos, ele tinha um problema de depressão. Era casado, né? Mas ele entrou numa depressão assim profunda de muitos anos. Ele chegou a sair da depressão. Eu conheci. Mas ficou 20 anos sem pagar. Esse ficou 20 anos sem pagar. Mas Jaime, o que você vai fazer? Nada.